Vamos ler então? Amém. Diz assim: o presbítero, versículo 1 em diante, tá? São 15 versículos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, que não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Vamos orar, amados. Senhor Jesus, em teu nome que estamos aqui mais uma vez com a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, a iluminação na nossa vida nesse momento, para que possamos, que através da tua palavra, nós possamos ministrar aquilo que está no coração do Senhor para cada um de nós que estamos aqui. Então, Senhor, nos abençoe nesse momento, iluminando a nossa vida e ministrando o nosso ser todo, porque nós entendemos que a tua palavra é viva e eficaz, e ela tem a autoridade, Senhor, de nos abençoar e de nos corrigir e de nos melhorar. Deus, faça-nos entender e praticar a tua palavra. Que os nossos ouvidos nesse momento sejam ouvidos aguçados, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor repreenda todo mal nesse momento. Todo espírito que não procede do Senhor nesse momento seja expulso desse lugar e do nosso coração. Que apenas a vontade soberana do Senhor reine aqui em nosso meio. Deus, toda dispersão, toda inquietação que venha para nos perturbar, possa cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Queria avisar também que a irmã Maria está se desligando da nossa congregação, né? Estive com ela essa semana e ela está se desligando da nossa congregação, da nossa igreja. Ela está indo para outra igreja. Quero dizer que também começamos uma classe de discipulados para batismo, deve terminar daqui a uns 3 meses mais ou menos, né? Esse discipulado é para a gente ter um entendimento se a gente quer se batizar ou não, e principalmente também para novos convertidos que já são batizados, mas são novos convertidos, no caso do Edu, por exemplo, que é conosco. Aí tem sido bom e gostaria que os irmãos comparecessem, para que possamos estar amadurecendo na palavra do Evangelho. Eu não sei que não precisa. Não precisar, não precisa, mas eu acho que precisa sim. Então, bem,
para poder estar crescendo no Evangelho. Okay? Esse texto aqui mostra 3 tipos de pessoas dentro de uma igreja. Nós temos João falando sobre 3 pessoas. Um cara chamado Gaio, um irmão chamado Gaio. Temos o outro irmão da mesma congregação chamado Diótrefes, e um outro ainda chamado o nome de Demétrio. E na terceira carta, João fala sobre uma falsa liderança que apela para a verdade, mas nega a aplicabilidade, a aplicação do amor. Uma das palavras-chave dessa terceira epístola de João é a palavra testemunho. A palavra testemunho aqui, ela aparece 3 vezes nessa epístola de 15 versículos. E para uma epístola de 15 versículos é considerado um número bom para uma palavra aparecer. E ela significa não somente testemunho, principalmente aqui na terceira epístola de João, tem um significado de não somente aquilo que a gente fala verbalmente, como algo que a gente testificou, está verbalmente testemunhando, mas também fala de testemunho de forma de como fazemos as coisas, de como vivemos a vida, de como nós nos preocupamos em testemunhar a vida em todas as áreas da nossa existência. Então ela não significa apenas o que a gente diz, mas também aquilo que a gente faz, E cada cristão é uma testemunha, é um testemunho, seja boa ou seja má. Todos nós somos chamados para sermos testemunhos do Evangelho, e nós vamos fazer isso de alguma forma, mesmo não querendo. Eu não quero testemunhar, então você está testemunhando de maneira negativa. De certa forma, todos nós testemunhamos com relação ao Evangelho, de uma maneira ou de outra. E essa carta fala de 3 homens, de que forma esses homens testemunharam, estavam testemunhando no seu tempo, que é Gaio, Diótrefes e Demétrio. E na igreja visível, a gente sabe que existem pessoas salvas e existem também pessoas perdidas dentro da igreja. A gente sabe que na igreja existem crentes genuínos e crentes falsos. A gente sabe. A gente sabe que na igreja há os que amam a Deus e amam a obra de Deus, e há aqueles que se amam apenas, que não amam a obra de Deus. Na igreja, a gente sabe que há aqueles que estão interessados pela glória de Deus, e há também aqueles que estão interessados na sua própria glória. Há gente que trabalha com Deus e há gente que trabalha contra Deus. Na igreja a gente sabe que há o trigo, e a gente sabe também que há o joio. Há ovelhas e lobos. A gente sabe que cada um de nós deve perguntar para si mesmo, e com honestidade, se eu sou parte do problema ou se eu sou parte da solução. Porque a gente sabe que na igreja existe problema, mas também existe solução. E em qual parte dessa eu me aplico hoje, atualmente? Que tipo de crente eu sou dentro da igreja, dentro da instituição, ou dentro do corpo de Cristo, Eu não vou nem colocar dentro do corpo de Cristo, Porque dentro do corpo de Cristo está a verdadeira igreja, Esses dias eu estava vendo um irmão, não sei se eu comentei isso aqui, fui comprar um livro de um escritor, e o irmão que me vendeu o livro disse: eu não gosto muito desse cara, porque esse cara fala mal da igreja. Aí eu virei para ele e falei para ele assim: fala mal como? De qual igreja ele fala mal? Ele pega nessas igrejas aí,
esses caras aí que falam muito de dinheiro, eu falei, então ele não está falando mal da igreja de Jesus, ele está falando mal dessa instituição falida, que tem o nome de igreja. Isso também Jesus fez quando escreve Apocalipse. João escreve Apocalipse, Jesus escrevendo as 7 igrejas, ele pega algumas daquelas igrejas e fala mal. Paulo, quando fala a algumas igrejas e quando escreve algumas igrejas, fala mal. Paulo chama os coríntios de carnais, né? Chama os gálatas de pessoas que estão abandonando a graça e voltando-se para a lei. Então nós temos hoje dentro da igreja institucionalizada, da instituição, 2 tipos de pessoas dentro, né? Temos o joio e temos o trigo, temos os salvos e temos os perdidos, temos os que trabalham para Deus e temos os que trabalham contra Deus, temos os que fazem alguma coisa e os que não fazem nada, né? Então temos os problemas e temos também as soluções dos problemas. Então nós temos que ser honestos com a gente mesmo, sondar o nosso coração e nos perguntarmos se nós somos partes do problema ou se nós somos partes da solução. Se a gente dá muito problema, se a gente dá muito trabalho, ou se a gente coopera trazendo soluções. E aqui a gente tem exemplos de homens dentro da igreja. Esses 3 perfis aqui de crentes dentro de uma instituição, né? E aqui não era ainda institucionalizado, né? Mas já se reunia como uma assembleia de pessoas, né? Uma igreja pequena, talvez menor do que a nossa. Talvez não, possivelmente menor do que a nossa, né? E a gente tem 3 pessoas que se destacam aqui nessa comunidade. O primeiro deles é Gaio, um homem que, pela visão de João, ele é um cara encorajador. Gaio é um homem muito amado dentro dessa igreja. E diz o texto aqui que ele é um encorajador. João diz aqui logo nos primeiros versículos, no versículo 1 e 2, no 2, acima de tudo, no versículo 1 ele diz: ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, ele era um homem especial dentro dessa comunidade cristã no início do 1º século aqui. Ele era aquele tipo de gente que atraía as pessoas pela sua bondade. Gaio era um homem bom, era um homem que vivia na prática da bondade, pelo amor e pelo testemunho que ele tinha na sua vida, né? Era um camarada que fazia questão de estar estendendo a mão de misericórdia e de amor àqueles que ele julgava necessitados dessa sua bondade. Então João começa falando que ele é um homem bondoso, e o fato dele ser um homem de boas práticas com relação à bondade, João vai dizer também que ele é um cara de vida espiritual saudável. Ele diz que ele é um homem que tem uma saúde boa na alma, né? João ora pela prosperidade da saúde dele física, ora pela prosperidade da saúde financeira dele, e diz no versículo 2, assim como é próspera a tua alma. A gente observa que João está afirmando que ele tem dentro de si uma alma bondosa, uma alma alicerçada, uma alma espiritualmente forte. Saúde espiritual, a saúde material é fruto de quê? É fruto de uma boa alimentação, né? Uma vida de qualidade, uma pessoa que tem uma boa saúde, uma pessoa que se preocupa com uma alimentação equilibrada, uma pessoa que tem uma prática de exercícios físicos constantes, não é verdade? Um descanso apropriado,
né? A pessoa trabalha, mas também descansa. Ou seja, uma boa saúde física demanda de uma vida disciplinada. Concorda comigo, meus amigos? Quem tem uma vida indisciplinada na área alimentícia ou na área alimentar, na área de exercício físico, não descansa bem, vai ter uma boa saúde? Não. Então, uma saúde física equilibrada, uma boa saúde física, é sinal de uma vida física equilibrada. Não é verdade? E uma saúde espiritual? A saúde espiritual é o resultado de fatores similares. Se a gente se preocupa em se alimentar bem espiritualmente, se a gente se preocupa em se limpar bem espiritualmente, se a gente se preocupa em ter um descanso apropriado espiritualmente, ou seja, uma vida também disciplinada espiritualmente, vai demandar de uma saúde física, espiritual saudável. Por que existem muitos fracos e doentes entre nós, espiritualmente falando? Porque não se prepara, não se alimenta espiritualmente, mas estão preocupados com outras coisas. Por isso que existem muitos crentes fracos na fé, que comem pouco alimento espiritual, né? Porque vivem uma vida espiritual indisciplinada. Se nós vivemos uma vida espiritual indisciplinada, a tendência, nós falamos sobre isso alguns dias atrás, é a gente virar crentes desnutridos. E o que acontece com o ser desnutrido? Oi? O que acontece com o ser desnutrido? Morre. Um crente desnutrido morre. Morre. Então, se você não se preocupa em ter uma vida espiritual disciplinada, desculpe dizer, mas você vai morrer espiritualmente. Tá? Gaio, além de ser um homem disciplinado, com uma saúde espiritual forte, ele é um homem de bom testemunho. Ele anda na verdade. O texto vai dizer, no versículo 3 e 4, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Gaio era um homem que obedecia a palavra de Deus. O que é andar na verdade? Andar na verdade é andar na obediência da palavra de Deus. Na obediência da palavra de Deus. E quando você anda na obediência da palavra de Deus, você se preocupa em ser uma pessoa que dê o quê? Bons testemunhos. Gaio era conhecido como uma pessoa que dava bom testemunho. E eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Será que as pessoas conhecem você como uma pessoa que dá bom testemunho a respeito da palavra, a respeito da verdade? Será que quando as pessoas olham para você, as pessoas de fora, olham para você e dizem, ali está um crente que dá bom testemunho? Ali está um filho de Deus que se preocupa em dar bom testemunho? E às vezes a gente fica desconfortável, né? Quando alguém pergunta pra gente assim, né? Principalmente pastor, né? Fulano é da tua igreja? A vontade de dizer não. Pô, Deus me livre, cara. Agora, o que leva Gaio a ser um cara que dá bom testemunho? Sabe o que leva Gaio a ser um cara que dá bom testemunho? É a prática da verdade. É a prática da verdade. É viver andando na verdade. Agora, pastor, o que é viver andando na verdade?
É vir na igreja domingo à noite, no dia de ceia? Não. Não é. Andar na verdade é andar na rocha. É ter a casa, a vida alicerçada sobre a rocha, como disse aqui a nossa querida evangelista Denise. Andar na verdade é andar na leitura da Escritura e na prática dela. O que é digestão é para o corpo, a meditação da palavra é para a alma. Quando você se alimenta, o que acontece com esse alimento para ele entrar na sua corrente sanguínea? Ele é digerido dentro de você, e se o alimento que você ingeriu for bom, vai fazer bem a você. E o que nós temos que fazer com a palavra? Digeri-la dentro de nós. Digeri-la como? Não é sair por essas portas e não lembrar nem o que o versículo que foi lido, nem o texto bíblico que foi falado. É digerir. Absorvê-la. Absorvê-la. É fazer com que ela entre na sua corrente sanguínea espiritual, na sua alma, para que você fique forte, para que você se fortaleça. Isso acontece com a prática, quando você anda na verdade. Gaio andava na verdade. E Gaio andava na verdade, o texto diz o quê? No versículo 4: não tenho maior alegria do que esta. Quando você anda na verdade, você gera alegria nas pessoas. Quando você anda na verdade, você gera um sentimento de felicidade naqueles que estão à sua volta. Quando você vive na prática da verdade do Evangelho, as pessoas que estão com você se alegram. João diz isso a respeito de Gaio: não tenho maior alegria do que esta, ao ouvir que meus filhos andam na verdade. Sabe, Deus quer que você ande na verdade, querido. Nós temos na vida de Gaio um homem que exerce um ministério prático e abençoador. Prático e abençoador. Nós fomos chamados para uma vida de prática, meus irmãos. E que prática é essa que a gente tem tido? Qual é a prática hoje? Gaio era um ajudador da verdade. Ele ajudava as pessoas a fazerem a obra de Deus. Ele ajudava as pessoas a exercerem a prática do bem. O que eu posso fazer para ajudar essa obra? O que eu posso fazer para ver com que o Evangelho do Senhor Jesus cresça? Você faz a obra de Deus com os seus pés quando você vai, quando você sai da sua casa para levar uma palavra de conforto para quem está precisando. Você faz a obra de Deus contribuindo com as suas mãos financeiramente. Você faz com seus lábios, orando, falando, né? Gaio abriu o seu coração, o seu bolso, o seu lar, para acolher os pregadores da palavra de Deus. A casa dele era um lugar onde a mensagem de Deus estava sendo implantada. Ele era um encorajador, não apenas para os domésticos da fé, mas para todos aqueles que estavam à sua volta. A gente observa na vida desse homem que ele estava preocupado em se assemelhar a Deus. Como que ele é semelhante a Deus? Olha só o que ele diz aqui no versículo 4, versículo 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Nós nos assemelhamos a Deus quando nós sacrificamos a nós mesmos para servir os outros. Serve os outros. Viva uma vida de serviço.
vive uma vida como igreja realmente. Servir aos servos de Cristo é servir a Cristo. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. Aquele que não serve para ser igreja nunca. Jesus, quando chama os seus discípulos, diz que nós fomos chamados para servir. Jesus envia os seus discípulos para estarem servindo uns aos outros. A gente dar suporte aos servos de Deus é um testemunho aos perdidos. Quando a gente dá suporte, por exemplo, para a igreja, a gente está dando um testemunho aos perdidos, porque nós somos o quê? Fiéis na obra de Deus, né? Aí a gente fala de dinheiro novamente. A pessoa, você sair por aqui pedindo para o incrédulo cooperar com a tua igreja, o que você tinha que fazer, isso é um mau testemunho. Esse suporte da igreja não deve vir de outras pessoas. Esse suporte da igreja é da igreja. Mas o povo de Deus deve estar dando e estar realizando esse suporte da igreja. A igreja tem responsabilidade com a igreja. Dar suporte ou servir ao servo de Deus é obediência a Deus. Quando a gente dá suporte e sustentabilidade à igreja, pede para ela ir para dentro para essa linha junto com os pré-adolescentes. Vai lá, querido, pode ir lá. A Jaque vai te acompanhar. Jaque, pede mais 10 minutos, por favor, tá? O que diz aí o versículo 8? Alguém pode ler para mim? Versículo 8. Portanto, os pais devemos receber para que sejamos operadores da verdade. Operadores da verdade. João está falando aqui da assistência missionária. Isso aqui está falando de um grupo de missionários que estavam se hospedando na residência de Gaio, na casa de Gaio. E quando nós estamos fazendo isso, quando nós damos essa sustentabilidade, a obra, nós estamos andando embasado na verdade. Agora, como já falei no início, né? Nós temos dois tipos de crentes na igreja. Nós temos aqueles que querem andar na verdade e aqueles que não querem andar na verdade. Gaio não somente recebeu a verdade, Gaio andou na verdade. Ele tornou-se cooperador para que a verdade chegasse a horizontes longe, a lugares mais longínquos. Ele estava preocupado com a prática dessa verdade, né? E nós precisamos de crentes como Gaio na igreja, pessoas que estejam preocupadas com a prática da verdade, né? Tem os seus interesses, tem as suas intenções, tem as suas colocações, tem as suas argumentações sustentáveis, tem. Mas o que tem que se sustentar na nossa vida, bem, é a verdade do Evangelho. Só ela, mais nada. A gente que tem uma vida espiritual saudável é obediente à mensagem do Evangelho, é obediente à palavra e partilha o que eles têm para a proclamação da palavra, né? A gente preguei há muito tempo já aqui, nem foi aqui, foi na outra congregação ainda, e nós não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a que há de vir.
Então, um crente em Jesus, ele não está preocupado com as coisas dessa vida. Ele está preocupado com o desenvolvimento do Evangelho, com a pregação da palavra, com o crescimento do reino de Deus. Os gaios estão preocupados com isso. Os diótrefes, não. Que é o outro tipo de crente que tem dentro da igreja. Crentes iguais a diótrefes. Diótrefes é um cara que só pensa nele. Ele era amante dos holofotes. Ele queria toda a glória para si. Ele queria para ele. Diótrefes era inteiramente diferente de Gaio. Era um cara que amava mais a ele mesmo do que os outros. Ele estava preocupado com seus próprios interesses. Esse era o Diótrefes. Diótrefes, ele tinha aquela síndrome de Narciso. Já ouviu falar de Narciso? Quem já ouviu falar de Narciso? Quem nunca ouviu falar de Narciso? Quem nunca ouviu falar de Narciso? Levanta. Narciso. Então todos já ouviram falar de Narciso, então não vou nem falar quem era Narciso. Já ouviu uma música, acho que era uma música da Jovem Guarda, que falava assim: é que Narciso acha feio que não é espelho. Já ouviram? Sabe quem era Narciso? Narciso era um cara que amava a sua própria beleza, a sua própria imagem. Sabe como que ele morreu? Isso é mitologia grega. Ele morreu olhando a sua imagem assim, num lago fundo, admirando a sua imagem. Ele foi beijar a sua imagem e mergulhou, não sabia nadar, morreu afogado. Narciso acha feio que não é espelho, ele só gosta de si. Só ele mesmo, só ele presta, só o que ele faz é bom, só ele é o cara, tudo para ele. Bendito é o meu nome, glorificado seja o meu nome, exaltado seja ele. E o resto que se dane, eu não estou nem aí para quem está passando necessidade, não. E Diótrefes era esse tipo de crente, um crente narcisista, que estava preocupado consigo e não com o Evangelho, não com o crescimento do Evangelho. Ele olhava para João como um rival. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Leia para mim, por favor, alguém. Versículo 9 e 10. Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não está comigo. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra ele nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los na esposa da igreja. Diótrefes olhava para João, que era seu irmão, como um rival. Ele não deixava que as informações de João chegassem à igreja, por inveja, porfias, né? Então, na visão de Diótrefes, ele olhava João como um rival, como um inimigo. E isso é uma atitude repreendida por Jesus, né? E você sabe qual é uma das principais armas do diabo dentro da igreja? É o orgulho e a autoglorificação. Sabe, você quando pensa só em si, quando pensa só em você, e o que o irmão quer fazer para você não é bom, para você não presta, essa atitude ela é reprovável por Deus. Deus não aprova esse tipo de atitude. Deus quer comunhão entre o seu povo, né? E o orgulho e a soberba é um pecado intolerável por Deus. É o pecado que Deus mais abomina. É aquele pecado de levantar contenda entre os irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Por favor, alguém leia. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 a 19. Lê, por favor. Capítulo 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece. Lê mais alto, por favor. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos
mestres que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras e que semeiam contenda entre irmãos. A sétima é o que semeia contenda entre os irmãos. Essa Deus abomina. Sabe o que é abominável? Abominável é alguma coisa insuportável. Abominável é algo detestável. Abominável é algo que provoca repulsa. Não é aceito em hipótese alguma. Ele cometia esse pecado, que era o pecado mais abominável para Deus, que era espalhar intriga entre os irmãos. Fazer com que um se voltasse contra o outro. Já viu isso? Talvez não tenha nessa igreja, mas tem pelas igrejas por aí. Gente que se levanta para levantar contenda entre os irmãos. Seu prazer era atentar contra a honra daqueles que eram ameaçados, que ameaçavam o seu orgulho e a sua posição. Esse era o tal do Diótrefes. Para isso ele usava desse argumento abominável para Deus, que era levantar contenda entre os irmãos. Falar mal de João, por exemplo. Ele falava mal de João, apóstolo de Jesus. Era uma pessoa que influenciava negativamente os outros. Talvez você não conheça, mas eu conheço pessoas que influenciam outros para o mal. Um influenciador do mal, filho do diabo, que influencia para o mal. Filho da luz só influencia para o bem, né? A sua influência não deve ser para o mal, só deve ser para o bem. Ele exercia sua autoridade para punir aqueles que discordavam da sua liderança. Deus que me livre de chegar nesse patamar aqui. Não, se você não fizer do jeito que eu estou mandando, Deus vai te pesar a mão. Ungido do Senhor. E a disciplina bíblica ela tem que ser exercida com amor, e não com maldade no coração. Diótrefes, ele chamou João, ele difamou a João, ele tratou com pouco caso os missionários, ele tratou com pouco caso a obra de Deus, o Evangelho, ele excomungou os crentes leais porque o seu amor era a si próprio e ele queria ter a preeminência, e ele maltratou aqueles que estavam preocupados em seguir o Evangelho. Aí nós temos um outro exemplo aí, que é o exemplo de Demétrio. Está no versículo 11. Lê, por favor. Demétrio é um homem digno de ser imitado. Versículo 11. Amado, não sigais o mal, faz o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem Deus. Isso aí. Demétrio é um cara que está preocupado em andar na prática do bem. Praticar o bem, meu irmão, é prova de novo nascimento. É prova de novo nascimento. Ninguém vai provar que nasceu de novo se não andar na prática do bem, né? Praticar o mal, viver na prática da maldade, na prática do mal, é provar que a gente nunca viu a Deus. É isso que o texto está nos afirmando aí, ó. Quem vive na prática do mal não viu Deus, não conhece o Evangelho. João questiona assim a autenticidade da vida de Diótrefes. E Demétrio é um homem que tem um bom testemunho dentro e fora da igreja. O que diz o versículo 12, por favor? Quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ele tornou-se um crente referencial, padrão. Quando alguém pergunta, fulano é da tua igreja? Claro, é da minha igreja.
Parabéns. Cara, dá testemunho de bondade, de piedade. E que tipo de crente nós estamos sendo do lado de fora? Estamos influenciando para o bem ou estamos influenciando para o mal? Demétrio é um homem que dá bom testemunho dentro e fora da igreja. Todos olham para Demétrio como um homem que dá bom testemunho. Ele é um homem que tem bom testemunho da própria verdade. A vida dele é embasada na verdade. Como Gaio, ele andou na verdade, obedeceu à verdade. E a própria verdade do Evangelho dá testemunho da vida desse homem, da vida de Gaio, abomina a vida de Diótrefes. E nós, meus irmãos, como nós temos vivido na nossa vida? Nós temos sido Gaio? Nós temos sido Diótrefes? Ou nós temos sido Demétrio? Que tipo de crente nós temos sido? Essa é uma pergunta que eu quero que você leve para casa e medite sobre a sua vida espiritual no Evangelho e na igreja do Senhor. Vamos orar mais uma vez e vamos cear nessa noite.